Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, ao nosso canal, né? Eu sinto que eu devia começar a falar ao nosso canal, porque isso aqui é uma família muito unida, uma família que se gosta, se ama, se respeita. Então bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje tem papo polêmico, tem assunto que vocês gostam, hormonoterapia, transição de gênero, tudo isso. Fica aí pra quem achou que eu tava deixando de fazer esse tipo de conteúdo. Não tô. Hoje eu vou falar um pouco sobre mudanças que a terapia hormonal não tem o poder de reverter. Contudo, vamos à nossa lista de disclaimers para que não haja gente que assistiu 20 segundos do vídeo comentando besteira aí. Então, quando eu falo para vocês que não tem como uma terapia hormonal reverter uma coisa, não significa que essa coisa em si não seja reversível de uma outra maneira. O que eu tô falando é que geralmente uma terapia hormonal não vai ter força sozinha para reverter uma mudança que já foi estabelecida no seu corpo. Claro, isso também vem do ponto de vista de uma pessoa que não é médica, não é endócrina, não é enfermeira, não é farmacêutica, não é bióloga, não é química, não é nada disso. Eu sou uma pessoa comum, uma mulher trans que tem experiência em terapia hormonal há alguns anos, então o que eu passo pra você é baseado na minha experiência pessoal e também o que eu já ouvi outras meninas trans falando e alguns médicos da área também. Vamos ter consciência de tudo isso e seguir com o nosso conteúdo. Mas antes, é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, ajuda muito no nosso engajamento. Vamos ver se a gente consegue bombar, se a gente consegue viralizar nessas terras de internet. Dá uma forcinha aí se você gosta do meu trabalho, se você se sente bem consumindo os meus conteúdos. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso por mim, tá bem? Muitas das coisas que eu vou falar já foram faladas algumas vezes anteriormente aqui no canal, mas como é um assunto que sempre tá surgindo de novo, tem novos inscritos, novas pessoas chegando o tempo todo e tendo essas dúvidas, eu achei que seria viável fazer esse tipo de conteúdo, até porque fica mais direto. Então, das coisas que é mais comum as pessoas terem dúvida e perguntarem se vai reverter ou não, é a questão da voz. E a voz em si é todo um processo, é toda uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, inclusive com relação à minha própria voz. Perguntam: Priscila, o que você fez para sua voz ser tão feminina? Como é que faz para mudar a voz? Como é que faz para afinar a voz e tal? O que eu sempre falo com relação a mim, a minha experiência, é que a minha voz sempre esteve neste lugar sem gênero. Eu gosto de chamar minha voz de meio que sem gênero. Eu não sinto que ela é extremamente feminina nem extremamente masculina. Claro, ela tende a ser um pouquinho mais suave, mais puxada pro feminino, vamos dizer assim. E eu gosto, com certeza, mas eu não sinto que ela é o ápice da feminilidade. Se ela fosse, inclusive, eu já teria feito muita aula de canto e estaria me lançando aí em carreira musical, mas infelizmente Papai do Céu não deu asas a essa pobre cobra que aqui vos fala. Eu continuo aqui com os meus sonhos massacrados, mas eu particularmente não fiz nada. Eu me lembro que no começo da minha transição eu tinha o costume de entonar a minha voz para que ela soasse um pouco mais suave. Então, às vezes, de você projetar a sua voz um pouco mais suave, um pouco mais baixo, usando um pouco mais de diafragma, você consegue fazer com que ela seja percebida de uma maneira mais feminina, vamos dizer assim. Isso eu falo com relação aos meus vídeos antigos, bem antigos, os primeiros vídeos do meu canal. Eu tinha muito essa neura de querer passar uma hiperfeminilidade. Hoje em dia eu sou mais tranquila. Mas eu costumava falar tipo: oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Nananana. Vocês percebem que eu falava um pouco mais baixo, eu forçava um pouco mais ali no feminino. Então era esse tipo de coisa que eu fazia para projetar minha voz de uma maneira mais feminina. O que eu sei é que os hormônios não vão alterar isso se você já tem uma voz estabelecida que tende a ser um pouco mais grossa. Eu falo isso com propriedade. Por exemplo, vocês conhecem a Caitlyn Jenner. Ela é uma mulher trans, milionária. Ela começou a transição dela um pouco mais tarde e ela continua tendo exatamente a mesma voz que ela tinha antes da transição de gênero. Even though you said you didn't need it, I thought it would be good that you had one. Let's go inside right now and we'll get our hair done. Por falta de hormonoterapia, não foi, porque ela é
rica pra caramba. Tem algumas possibilidades, por exemplo, se uma pessoa fizer um tratamento fonoaudiólogo, talvez ela consiga aprender a modular sua voz, como eu passei pra vocês. E também, se não me engano, existe uma cirurgia de cordas vocais, mas existe pouquíssima informação sobre esse procedimento atualmente. Eu não posso falar pra vocês se funciona, se não funciona, pouquíssimas pessoas fizeram e quando fazem dizem que a mudança é muito mínima. Tem que ser um grau de disforia ou uma certeza muito grande com relação a isso para você querer investir em um procedimento cirúrgico nesse sentido. Eu pessoalmente não me sinto inclinada porque eu já estou satisfeita com a minha voz, mas eu sei que não é o caso de todo mundo. Mas se a sua dúvida é se a terapia hormonal vai mudar uma voz que já era mais grave para uma voz mais fina, eu falo com propriedade que não, baseada na minha experiência pessoal, baseada em outros exemplos que eu vejo de outras mulheres trans, baseada também em falas de médicos da área. Mas sempre aparece aquela pessoa nos comentários, né, pra falar que muda, pra contradizer. É engraçado, tem gente que assiste os vídeos só pra esperar aparecer uma informação e ir lá e contradizer. Mas enfim, a segunda maior dúvida com relação a modificações de terapia hormonal, que eu acredito que não seja influenciada, é com relação aos pelos corporais. Priscila, a terapia hormonal faz com que diminua os pelos do corpo, a produção de pelos e tal. E essa é mais polêmica ainda, porque tem muita gente que jura de pé junto que diminui drasticamente, que determinado hormônio faz com que você tenha menos pelos, faz com que seus pelos caiam e a caralhada 4. Pessoalmente, eu acredito que não, mas o que eu acredito que aconteça, que eu já ouvi dizer, é que os pelos corporais, sejam faciais, sejam do resto do corpo, afinam com a terapia hormonal. Eu já ouvi falar sobre isso, eu não tenho 100% de certeza se isso é verídico ou não, mas eu já ouvi falar. Eu sei que é comprovado que a pele, a textura da nossa pele afina com a terapia hormonal. Isso eu posso passar para vocês como fato. Mas tem quem acredite que os pelos também afinam. Eu não sei se é verdade, mas eu concordo que antes da minha terapia hormonal, eu acho que meus pelos eram um pouco mais grossos. Hoje em dia eles são mais finos. E eu não falo só com relação aos pelos do rosto, onde eu faço laser. Eu falo com relação ao meu corpo inteiro. Então, talvez sim, talvez a muito longo prazo essa seja uma mudança que possa acontecer, mas eu não apostaria que fosse uma coisa muito drástica, eu apostaria que fosse uma coisa mais sutil. Claro que para essa mudança é muito mais fácil, é muito mais palpável de você conseguir com outras ferramentas, então, principalmente a depilação a laser, a longo prazo você consegue erradicar, qualquer pessoa consegue erradicar o crescimento dos pelos no corpo. É claro que isso tem um valor alto, então a pessoa tem que ver aí se é interessante para ela financeiramente, mas igual eu falei com relação à cirurgia das cordas vocais, são escolhas, né? Se a gente sente que aquilo é muito importante, que aquilo vai pesar na nossa disforia de gênero ou na nossa autoestima, é interessante fazer sim. Eu tenho muita disforia com relação aos pelos faciais, então eu me sinto muito bem fazendo as minhas sessões de depilação a laser, mas no resto do corpo eu sou bem tranquila em manter a minha depilação de gilete ou de cera, esse tipo de coisa. Não me incomoda tanto. Talvez se eu tivesse bastante dinheiro sobrando e pensasse, que tal eu fazer essas sessões de uma vez? Porque, querendo ou não, fica mais prático, né? Você nunca ter que se depilar na vida deve ser maravilhoso. Mas, por enquanto, eu tô satisfeita erradicando só os pelos faciais. Mas fica aí pra você. Cientificamente falando, não existe nenhuma comprovação de que os pelos vão diminuir com a terapia hormonal. Mas é um tópico que gera muita controvérsia. Outra dúvida muito pertinente é com relação à nossa estatura, às nossas proporções, crescimento, esse tipo de coisa. Se a terapia hormonal ela vai alterar esse tipo de coisa. E aí eu acho que é uma resposta um pouco mais fácil de dar para vocês. Depende de quando você começou a sua terapia hormonal. O ideal, no mundo perfeito, é que as pessoas trans pudessem começar a sua terapia hormonal antes da puberdade. Se a gente tivesse o acompanhamento desde muito cedo, pra gente ter um aval médico confirmando que somos pessoas transgênero e que precisamos de passar pela transição de gênero, como aconteceu com a Kim Petras, por exemplo, uma cantora alemã que eu gosto muito.
Seria maravilhoso, porque o primeiro passo quando o paciente ou a paciente é mais nova, tá ali na infância, entrando na pré-adolescência, é bloquear qualquer hormônio que já esteja funcionando naquele organismo. Então, no caso das mulheres trans, essas pessoas começam a ingerir bloqueadores de testosterona para parar essa puberdade masculina e posteriormente ela começa a ingerir estrogênio e consequentemente ter uma puberdade feminina. Isso, no caso da Kim Petras, deu muito resultado, porque realmente ela passou por uma puberdade feminina e hoje ela tem uma aparência com a passibilidade muito grande. Mas eu acredito que hajam limites também nesse sentido. Tem a ver com a sua genética, então se você já tem uma genética de pessoas muito altas na família, talvez não seja possível, né, que uma terapia hormonal desde muito cedo vai impedir que você cresça. Se as mulheres cisgêneras da sua família também são altas, então não faria muito sentido. Algumas coisas podem acontecer, algumas não. Então talvez a gente desenvolver uma distribuição de gordura mais feminina com a terapia hormonal seja possível. Mas um quadril mais largo, por exemplo, é mais difícil porque a estrutura dele é mais óssea, né? Muitas mulheres trans tentam reproduzir isso com silicone ou com academia e é um pouquinho mais difícil. Pelo menos pelo que eu vi, por exemplo, na Kim Petras, que começou desde muito cedo, ela não tem um quadril tão avantajado, ela tem um quadril ali regular. E eu me baseio no caso dela para passar essa informação para vocês, que talvez essa questão de ter o quadril mais largo, mesmo você começando muito cedo a terapia hormonal, não seja tão possível. Agora, se você já passou pela puberdade, você já é uma pessoa alta, você já tem uma estrutura X, claro, a terapia hormonal ela não vai conseguir retroceder isso. O que ela vai conseguir fazer é redistribuir sua gordura corporal e isso, consequentemente, pode te dar, sim, uma nova forma corporal, mas ela é um pouco mais sutil. É claro que a gente pode contornar isso também com, como eu falei, exercícios físicos e procedimentos estéticos. Então, próteses de silicone, cirurgias plásticas em geral. Mas a terapia hormonal em si, depois que o corpo já passou por todas as mudanças da puberdade, sozinha ela vai fazer mudanças mais sutis. Essas, se não me engano, são as 3 dúvidas mais frequentes que aparecem constantemente aqui nos comentários. Como eu sei que elas vêm de pessoas que acabaram de chegar no canal, eu resolvi fazer esse vídeo repescando essas informações que eu já passei anteriormente e deixando aí mais claro, mais didático, mais direto para essas pessoas. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, cliquem em gostei. Comentem aqui embaixo se tem alguma outra dúvida que você tem relacionada à terapia hormonal, ao uso de hormônios, etc. Compartilha com seus amigos ou com suas amigas. Talvez quem esteja começando a sua própria terapia hormonal, alguém que você acha que vai usufruir dessa informação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou não é inscrita. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!